Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda parte da aula número 9 sobre os fundamentos da economia evolucionária. A gente vai dar sequência ao texto do Dopfer e até a aula anterior a gente trabalhou as 6 primeiras partes do texto, que está dividido em 10 partes. Então aqui a gente começa a trabalhar elementos que vão estar mais diretamente associados aí à teoria econômica evolucionária. Então, a gente teve uma discussão sobre as premissas ontológicas que vão ser estabelecidas num nível mais abstrato. E agora a gente começa a fazer algumas associações em termos de premissas teóricas, tá? Ainda que também permaneça num nível bastante abstrato, para que possa estabelecer ali os critérios de validade para desenvolvimentos teóricos posteriores. Tá? E esses desenvolvimentos teóricos são propostos, inclusive, no próprio livro. Né? Então, a gente está trabalhando com o capítulo inicial desse livro. Bom, a sétima sessão está intitulada Microeconomia, níveis genérico e operante. Então, aqui ele vai fazer uma diferenciação, né, do que ele se refere a nível genérico e nível operante. Basicamente, quando a gente vai trabalhar dois elementos fundamentais, ele traz lá, né, no capítulo 6, da neurociência, da biologia evolucionária, mesmo da antropologia, né, essas ideias ou esses conceitos de cognição e de comportamento. Né? Tanto a questão do comportamento interno, né, que vai ser fortemente influenciado aí pela capacidade cognitiva, né, ou pela cognição, como o comportamento externo, né, aquilo que se manifesta o indivíduo na sua relação social. Tá? E aqui a gente vai ter essa divisão de nível genérico e operante. Basicamente, o nível genérico vai ser, né, essa discussão aqui no nível microeconômico, né, da cognição do comportamento do indivíduo para criar, né, e todas aquelas fases de criação e retenção, né, adoção e retenção de normas para a resolução de problemas. E aqui, quando a gente fala de nível genérico, a gente está falando, né, da vida do ser humano de uma maneira geral. Né? Então, em todas as esferas da vida, não especificamente aquelas condutas que estão relacionadas com transações econômicas. Tá? Por outro lado, né, quando a gente vai para o nível operante, né, ele está se referindo especificamente àquilo que vai ser objeto da teoria econômica, mas sem ignorar, né, que existe, né, uma instância superior, porque ele está justamente propondo que a gente trabalhe com premissas, né, do Homo sapiens econômicos, tá? E não apenas, né, reduzir a capacidade cognitiva ou comportamental do homem em relação às atividades especificamente econômicas. Até porque muitas inspirações, né, muitas novidades que podem ser introduzidas do ponto de vista econômico, né, elas podem ter origem em outras esferas da vida social do ser humano. Então, quando a gente fala de nível operante, aí vai estar, sim, relacionados a operações econômicas. Tá? Então, quando eu estou no nível genérico, estou pensando, né, em formas de utilização da imaginação, da criatividade, né, da interação dos seres humanos para criação, né, de novas ideias. Né? Estou traduzindo aqui como normas, né, a palavra rules, mas em muitos momentos do texto ele também faz essa vinculação que a gente poderia trabalhar com rules como ideias, né? Em um nível mais geral, né, aplicável aí à vida social do ser humano, que poderia inclusive ser utilizado por outras ciências, né, ciências sociais, antropologia mesmo, né, ciências políticas e assim por diante. E, obviamente, né, o nível operante vai estar associado aí às questões que depois, no plano teórico, vai definir, né, o comportamento e a tomada de decisão em relação ao consumo, em relação à produção, né, seja do ponto de vista do investimento, da organização da produção, né, das transações econômicas, dos tipos de transações que vão ser efetuadas, né, nos diversos níveis de mercado e assim por diante. Também ele traz nesse capítulo três conceitos bastante interessantes e que eles vão ser importantes na ponte que ele vai propor, né, da microeconomia para a macroeconomia, passando aí por um nível analítico intermediário que se chama mesoeconomia, né, que é a próxima sessão que a gente vai trabalhar. Então esses conceitos, né,
basicamente eles vão ser operacionalizados do ponto de vista da construção da teoria. Então a gente tem o primeiro conceito, que é a ideia do transportador, né? Eu coloquei entre parênteses a palavra carrier também, em inglês, né? A gente poderia traduzir com outro sinônimo, por exemplo, um carregador, né? Mas a ideia básica é que a gente vai ter, principalmente, o ser humano ou os indivíduos como os transportadores, né, de uma nova norma, né, ou de uma informação. E ele vai dizer o seguinte, que a informação que é transportada, essa informação pode ser uma ideia, uma norma, né, uma concepção, enfim, mas essa informação que ela é retida pelo indivíduo, é carregada por ele, ou seja, aquilo que ele armazena na sua memória, o que ele pratica, né, como hábito ou rotina, vai ser denominado de conhecimento. Tá? Ali a palavra knowledge em inglês está faltando uma letra D, mas enfim, né? Então eu trouxe também as palavras em inglês para a gente fazer a associação. E uma coisa importante é o seguinte, que o conhecimento, né, ele pode ser carregado pelo indivíduo, quando a gente for verificar ali um pouquinho a questão da teoria da firma, mas ele também pode ser transposto, né, em algum tipo de plataforma suporte. Tá? Então a gente pode escrever um livro, por exemplo, uma forma de você deixar registrado, codificar um conhecimento que pode ser transportado, né? Os equipamentos eletrônicos, enfim, né? Máquinas, equipamentos, né? Também pode ser formas de transportar, né? Ou de transmitir uma informação, uma ideia, né? Ou mesmo aquele conhecimento. Além disso, tá? Ele vai colocar que a gente pode ter trajetórias que são microscópicas ou macroscópicas. Tá? Então essas trajetórias têm a ver com o que eu vou mostrar na sequência, que é aquela ideia das fases. Né? Então aqueles regimes evolucionários que ele apresenta da teoria darwinista, né? Que eram 5 fases, né, do regime evolucionário. Aqui a gente vai trabalhar do ponto de vista da transposição, né, da linguagem para a teoria econômica com 3 fases. Tá? Então, antes de eu entrar, só quero colocar esses 2 conceitos, e a trajetória microscópica, né, que vai desde a originação, né, eu vou usar essa palavra que não é muito comum, mas a originação no sentido de colocar mais próxima do inglês, né, a palavra existe em português, originação de uma nova ideia, né, ou de uma nova norma no âmbito individual, né? E aí a gente vai passar por uma segunda fase que é a adoção, né? Eu posso conceber uma ideia e passar a adotá-la, né? Essa norma para a resolução de algum tipo de problema da vida social, né, ou da vida cotidiana, no nível genérico, ou de um problema econômico, daí no nível operante, e que, se ela se mostra, né, factível, interessante, útil, viável, ela vai ser retida. Então, ele vai fazer parte aí de um hábito, por exemplo, né, de uma rotina do próprio indivíduo. Então, essa trajetória, né, ao longo do regime evolucionário de uma nova concepção, de uma nova norma, ela é dita microscópica quando está no âmbito, tá, de um indivíduo isoladamente. A partir do momento que essa ideia ela transcende essa barreira, vamos dizer assim, de um único indivíduo e passa a ser adotada por outras pessoas, por um ambiente, ele coloca, né, com essas palavras, um ambiente com multi-agentes, né, a gente diz que essa ideia ela se transpôs para uma trajetória macroscópica. Ou seja, a gente tem um início aí de uma difusão, né, ou de uma adoção de uma ideia por uma comunidade. Tá? Então, claro que a gente vai ter aí, na sequência, diferenciações de graus, né, de frequência, vamos dizer assim, de adoção. Isso vai nos levando de um nível micro para um nível meso e, consequentemente, para um nível macroeconômico. Bom, então aqui está essa sequência, né, que é colocada ali, que basicamente eu já argumentei, mas são as fases, né, de um regime evolucionário dentro da teoria econômica evolucionária. No nível microeconômico, então basicamente a gente tem essa primeira fase, que é a originação da norma, né, ou da ideia, enfim, que ela é fruto, né,
do uso da imaginação e da criatividade com base, né, na cognição humana e no seu comportamento interno e externo, que vai dar origem a novidades, tá? Então, a novas normas. Essa norma, ela, né, pode ser adotada pelo indivíduo, tá? Então, quando ele concebe, né, uma nova norma e começa a adotar essa nova norma, a gente passa por uma terceira fase, que seria a retenção ou descarte, né? Então, ele pode adotar, né, uma norma de conduta, né, uma possível solução de problemas, né, que ele concebeu, passa a adotar e ela pode ser descartada também, né? Então, muito da teoria evolucionária ela acaba também focando só naquilo que é bem sucedido, né? Aqueles que são selecionados. Então, essa fase da retenção é a fase da seleção também, né? Ou seja, se a adoção se mostra adequada, útil ou conveniente, ela vai ser retida. Caso contrário, ela vai ser descartada e aí uma nova fase, né? Um novo regime, assim, do ponto de vista ainda microeconômico, individual, vai ser reiniciado com a originação, tá, de uma nova norma alternativa para, né, nessa tentativa e erro, tentar resolver problemas. Bom, passando, né, muito brevemente, eu estou tentando ser sucinto, né, nessa videoaula, a gente vai para a seção número 8, né, a teoria evolucionária da firma. E aqui é bem interessante porque ele discute o seguinte. Bom, a gente estabeleceu lá na seção 6, né, a concepção, né, do Homo sapiens zoeconômicos como uma unidade elementar, né, da teoria evolucionária, mas ela não é a microunidade de análise, né? Essa microunidade de análise ela pode ser variável de acordo com o objetivo teórico que a gente está empenhado. Essa microunidade de análise pode ser um indivíduo, né? Ou seja, a gente estabeleceu as premissas, né, cognitivas e comportamentais com base na neurociência, enfim, acerca do indivíduo como, né, um ser com uma variedade de possibilidades de criação, de soluções de problema, de condutas e assim por diante, né? Então, também não é aquele indivíduo que possui uma regra única de conduta, mas também pode ser uma entidade organizada socialmente, como é o caso da firma, né? O próprio título da sessão, né? Então, a firma ela pode ser uma unidade de análise. Bom, isso não é novidade em relação ao que os neoclássicos já faziam na sua teoria, né? Então, na própria teoria neoclássica, a gente também tem unidades ou microunidades de análise que podem ser coletivos de pessoas, como famílias ou unidades familiares, ou domicílios, ou empresas e assim por diante, né? O que o Doppler vai colocar como diferencial é que, no caso da teoria neoclássica, uma vez que adota a ideia do agente representativo, né, ou seja, ele representa todos, e ele tem uma única regra de conduta. No caso dos consumidores, maximizar a utilidade. No caso da empresa, né, maximizar os lucros. Então, ele não faz distinção entre a busca do maior benefício do indivíduo de uma entidade que é organizada socialmente, ou seja, que é composta por um coletivo de pessoas, tá? E o que ele vai colocar é justamente isso. Bom, na perspectiva evolucionária, a firma ela é uma unidade produtiva socialmente organizada, tá? E ela é um campo de diversidade, né, ou de variedades. E ela vai ser composta aí por um conjunto de rotinas, tá, que coletivamente constituem a base do conhecimento organizacional, né? E aí é uma coisa bastante interessante porque ele vai reconhecer que, primeiro, né, abrindo a caixa preta, a organização, a empresa, tá, ela é um conjunto de pessoas e dentro da empresa a gente tem uma divisão social do trabalho, tá? E mais do que isso, tá, se os indivíduos são os principais transportadores da informação ou do conhecimento, né, a gente também tem uma divisão dentro da organização do próprio conhecimento, tá? Ou seja, a gente vai ter indivíduos que vão ter uma concepção mais geral da empresa, como é que funciona, né, a ligação entre os diversos departamentos. A gente também vai ter indivíduos especializados em determinadas tarefas, tá? Então, o que a empresa sabe, né, a base do conhecimento de toda a organização, na verdade, ela está distribuída entre os indivíduos, né?
É claro que ela pode também ter outros transportadores, né? Que é, no caso, vamos colocar um caso mais prático, né? A tentativa que as empresas fazem de criarem lá os seus manuais, né? Ou os procedimentos operacionais padrão, né? Que é deixar documentado como é que faz uma determinada tarefa, né? A receita do bolo. Mas nem sempre isso é suficiente, né? Tem uma parte do conhecimento, como a gente discutiu em aulas anteriores, que ela é essencialmente tácita, né? Se ela é tácita, ela está, de certa forma, na mente das pessoas que adquiriram esse conhecimento, né, ao longo do tempo, a partir da criação das ideias, do teste das ideias, da experiência, né, da sua aplicação e da retenção, né, desse conhecimento através da prática, né, através dos hábitos, da repetição. Então, a gente tem essa dupla divisão, né? A divisão do trabalho e a divisão do conhecimento dentro da firma evolucionária. Então, aqui a gente já traz elementos bastante distintos, né, de como lidar com essa entidade firma, né, na teoria evolucionária em relação à teoria neoclássica. Além disso, ele traz dois conceitos para a discussão que são muito interessantes. O primeiro deles, a ideia da eficiência, é muito utilizada na teoria neoclássica. Tá? A eficiência locativa, por exemplo, a eficiência produtiva e assim por diante. Mas ele vai trazer aqui a ideia de eficácia também e vai estabelecer algumas diferenciações. Bom, primeiro, né, pensando que a gente está no nível microeconômico dentro da firma, né, então composta por indivíduos, a gente vai ter que a eficiência, né, do desempenho de determinadas tarefas vai ser dependente do conhecimento específico, né, que os indivíduos possuem para executar tarefas também específicas. Mas mais importante que isso, né, ou tão importante quanto isso, é que além de saber executar suas tarefas, os indivíduos também precisam saber relacionar suas operações com a dos outros. Tá? Ou seja, eles precisam também passar adiante, né, se ele é responsável por uma parte do processo produtivo, por uma parte da prestação de serviço, né, as informações ou os conteúdos materiais para que, né, um segundo indivíduo possa dar continuidade ao trabalho. Bom, essa questão da eficiência, né, que está relacionada a um aspecto mais quantitativo, vamos dizer assim, né, de capacidade de produção, de desempenhar com habilidade, com destreza em determinadas tarefas, elas devem ser, né, do ponto de vista empresarial, também administradas da perspectiva da eficácia. Né? E a eficácia vai ter relação com a coordenação dos recursos, ou seja, para que um determinado produto seja fabricado, né, eu preciso ter aí um conjunto de recursos que podem ser coisas materiais, recursos naturais, né, mas também pessoas e conhecimentos que precisam ser coordenados, né, para que haja uma certa coerência, um fluxo lógico para que o produto final, o serviço final seja prestado. Né. E aí o autor vai colocar que isso, essencial para isso é a comunicação. Né. Então, a capacidade de comunicação, né, e aí remete também à discussão que ele faz sobre a linguagem, né, no Homo sapiens economicus, ela vai ser uma condição de sucesso ou de insucesso, né, para vincular, né, ou para aproveitar o potencial de eficiência na produção. Tá? E aí isso vai envolver também, né, a criação de determinadas normas que devem ser compartilhadas pelo coletivo, né, por esse grupo de pessoas envolvidas na produção, no caso da firma, para governar esse processo de codificação e decodificação, né? Ou seja, criar uma linguagem própria que seja compreensível por todos. Né? Então, não é só a questão de todo mundo falar o mesmo idioma, né? Mas também entender de conceitos e sinais, né, que são estabelecidos para que a comunicação flua de uma maneira coerente entre os membros da organização, e que isso resulte, né, em coerência nas atividades que vão ser prestadas por cada membro dessa organização. Bom, aqui já passando para a seção 9, né, ligando a micro e a macro, ou construindo uma ponte, né, que a palavra é bridging, mas eu traduzi aqui como ligando, essa concepção de mesoeconomia. Tá? Bom,
Esse meio campo, o autor considera necessário para não passar do nível micro para o nível macro de uma maneira meio estranha, ou aos saltos, como é feito na teoria neoclássica. Né? No caso da teoria neoclássica, existem alguns problemas que essa transição da agregação, né, ela é feita pelo somatório, né? Somatório das firmas, somatório dos consumidores. Né? Só que esse somatório ele tem como premissa, né, o agente representativo. E no caso da teoria evolucionária, a gente não está trabalhando com um agente representativo, mas com uma distribuição de variedades de agentes. Né? Variedades de agentes, e mesmo um único agente ele pode ter uma variedade de cognição e comportamentos, ou principalmente, né, de capacidade de gerar ideias, soluções e assim por diante. Né? Então a sua conduta ela é variável, ela não é única. Né? Suas normas internas podem ser diversificadas. Então a preocupação que há aqui na teoria evolucionária é fazer, né, essa agregação também. Então existe essa preocupação com a agregação, mas tem que haja o colapso da estrutura. Ou seja, a própria norma, né, o axioma que é colocado lá da bimodalidade, né, ou seja, que não permite, né, a separação da matéria, energia e da informação, e que também prevê a diversidade, né, a premissa da variedade que a gente traz da teoria evolucionária da biologia, ela proíbe, né, o uso de agente representativo. Então, ele vai trabalhar com essa camada intermediária, né, de análise, em que ele vai considerar como uma meso-unidade, ou seja, se a microunidade de análise é um indivíduo ou, né, a firma, ou é uma unidade familiar, ou seja, um grupo social organizado, aqui a meso-unidade vai ser, né, esse conjunto de normas, né, que são criadas pelas microunidades, né, que pode ser as empresas ou pode ser os indivíduos, e também suas atualizações, né, ou seja, essas normas, né, por exemplo, como fazer um processo produtivo, ele pode sofrer melhorias, alterações, adaptações ao longo do tempo. Então, essas atualizações, elas vão fazer parte aí de um campo intermediário, né, que ele vai chamar de meso-unidade. E também tem a ver com a questão da transposição da trajetória microscópica para macroscópica, ou seja, do compartilhamento entre mais pessoas, né, da adoção de uma determinada norma e das suas respectivas atualizações. Então aqui, no nível meso, a gente também vai ter um regime evolucionário de 3 fases. Tá? Então isso vai ser colocado pelo autor no nível micro, no nível meso e no nível macro. Então aqui na fase 1, de originação, então os nomes são os mesmos, né? Ou seja, a gente tem um regime de 3 fases e tem 3 níveis ou 3 domínios, né? Que é a palavra que ele utiliza. Então aqui na originação, né? Basicamente ele fala da primazia da adoção, né? Ou seja, a partir do momento que a norma ela deixa de ser algo do indivíduo, né? Então esse indivíduo pode ser a pessoa, mas pode ser também aquele coletivo, né? Unidade familiar ou uma empresa individual, e ela passa a ser adotada como nova norma de uma população, né? Ou seja, outras empresas passam a adotar um determinado, né, conjunto de rotinas organizacionais, ou outras pessoas passam a adotar uma forma de uso, de consumo ou de produção, não importa. Né? Então, essa originação ela sai do âmbito do indivíduo e vai para o âmbito de uma população. Tá? Pode ser um conjunto de populações, mas esse conjunto de populações vai estar no outro nível, né? No outro domínio que é o macro. Aqui a gente está no intermediário. Então a gente pode pensar o seguinte, para ir para o mais concreto. Então eu tenho uma prática, ou um conjunto de práticas organizacionais de uma empresa, que está na indústria automobilística, por exemplo, e essas práticas passam a ser adotadas pelo conjunto de empresas da indústria automobilística. Então eu tenho uma população aqui, mas ela não é a população de todo o sistema. Tá? Posteriormente, essas práticas podem também vir a ser adotadas, né, pelo coletivo, né, ou por outras populações. Então, esses conceitos de indivíduo e população, né, a gente tem que sempre prestar atenção
em que nível a gente está trabalhando com eles, se é no nível micro, no macro, né? Ou no meso, né? Que é o que a gente está trabalhando agora. Bom, fase 2, né, que é a fase da adoção macroscópica, né, ou seja, aquela replicação, né, por outras pessoas, por outras firmas, mas também a seleção pelo ambiente, então não mais a seleção no nível individual, né, ou seja, eu vou ter aqui um conjunto de normas, então não é uma única, né, então são novas normas, e aí, ao serem experimentadas, né, por mais pessoas ou por mais empresas ou por mais grupos organizados, né, algumas podem ser descartadas, tá? Então a gente tem aqui também um elemento de seleção e outras vão ser retidas, né? Isso vai fazer com que se crie um caminho, né, um caminho independente. Então, à medida que mais pessoas vão adotando, né, aquela norma, né, você vai tendo um aprendizado que sai do nível do indivíduo e passa para o nível da população. E aí a gente vai ter uma terceira fase, que é o da exaustão, né? Ou seja, quando se completa a difusão, né, ela deixa de atingir novas pessoas ou atinge a totalidade, né? A gente chega nessa ideia de exaustão da dinâmica, ou seja, cessa o movimento de difusão, né, ou de replicação dessa nova norma, e a gente passa a ter a retenção, né, considerando os casos bem-sucedidos, né, no processo de seleção ali na fase 2, né, os que não se mostraram úteis ou interessantes ou viáveis, assim por diante, né, já foram descartados. Então, essa retenção significa dizer o seguinte: bom, agora você tem um conjunto de pessoas, um conjunto de empresas que adotam aquela prática, aquela norma, né? E aí ela passa, né, a ser uma instituição, na ideia do velho institucionalismo, ou seja, uma instituição como, né, um hábito de consumo, né, um costume, uma norma que pode ser estabelecida, né, por lei, por exemplo, né, e que a maioria da população concorda, né, em seguir. Né? Então, nessa terceira fase da retenção, né, se uma ideia chega até essa terceira fase, ela se torna uma instituição. Bom, de maneira bem sucinta, né? Então, já passando aqui para a última sessão, né, que é a sessão 10 da macroeconomia evolucionária, ele vai justamente propor que quando a gente chega no nível macro, né, a gente está estudando aí a estrutura, né, de um sistema complexo. E esse sistema complexo ele vai ter uma estrutura mais profunda, né, que está relacionado com as normas, né, com as diferentes, aquele conjunto de normas que se interrelacionam e que são invisíveis, né? Ou seja, eu não consigo mensurar, elas são de naturezas mais qualitativas, né? Ou seja, são normas de condutas, ideias, né? Procedimentos de organização da produção e assim por diante, né? Então, tudo aquilo que está abarcado nessa definição, né? Nessa palavra mais genérica ou mais abstrata, rule, em inglês, né, o rules, que eu traduzi como norma, mas poderia ser como regras, enfim. Né? E a gente tem, né, a estrutura de superfície, que é aquilo que é mais visível, ou seja, que são as populações interconectadas. Pode ser populações das pessoas, né, interconexão que existe entre as pessoas, consumidor e produtor, né, conjunto de consumidores, conjunto de pessoas que trabalham dentro de uma empresa, ou mesmo, né, as interconexões que existem entre empresas. Né? Então, uma empresa produtora, né, de uma matéria-prima com uma empresa produtora, né, de um bem acabado. Então você consegue visualizar e inclusive quantificar, né, número de transações, valores econômicos, unidades físicas e assim por diante. Né? Então a gente tem essa estrutura de superfície, que é aquilo que é visível, né, que conecta populações ou que conecta, né, os transportadores de informações e conhecimento, enquanto que a estrutura profunda é justamente, né, essas informações ou conhecimentos que estão interrelacionados e podem estar, né, vamos dizer assim, transportados, né, por pessoas ou por outros meios. Bom, da mesma maneira, a gente vai ter aquele regime evolucionário de 3 fases, tá? Só que aqui no nível macroeconômico, tá, a gente vai ter a seguinte questão. Bom, a originação, ou seja, a partir do momento que uma nova norma, né, um conjunto de novas normas, passa do nível individual para o nível populacional, né, isso também gera uma transformação. Eu vou falar de
ele usa essa palavra, uma transformação estrutural do sistema. Tá? E essa transformação estrutural do sistema leva a uma descoordenação, ou seja, aquilo que funcionava para coordenar ou para dar coerência, complementariedade às normas adotadas anteriormente, elas o deixam de ser. Né? Ou seja, é preciso uma reconstrução da ligação entre essas diferentes normas, né, para que haja uma coordenação do sistema, vamos dizer assim. Tá? Na segunda fase da adoção, né, ou seja, a partir do momento que um número bastante elevado de pessoas, de empresas, né, passam a adotar aquela nova norma, né, então há uma necessidade de recoordenação de todo esse sistema. Tá? Aqui a gente não está falando se é uma coordenação feita de maneira coletiva, espontânea pelo mercado, ou algo que tenha uma intervenção do governo. A gente não está discutindo essas instâncias ainda, né? Aqui a gente está no nível mais abstrato. E aí a gente tem a terceira fase, né, da retenção, é quando é possível acomodar essas novas normas a partir da recoordenação. Então você tem uma nova coordenação, uma nova meta-estabilidade. Né? Lembrando sempre que a estabilidade na perspectiva evolucionária ela é temporária, né? Porque na verdade você sempre tem a introdução de novas ideias, né? E claro, as grandes transformações estruturais elas só vão acontecer quando a gente tem essa difusão, né? Essa adoção generalizada que chega até o nível macroeconômico. Tá? Bom, aqui ele vai falar de 3 tipos de coordenação e de 3 falhas, né, de coordenação. A primeira delas é uma questão da coordenação genérica. Tá? Então, essa ideia da coordenação genérica ela não está só no nível macro, tá? Ela está no nível micro também, que está associada com a ideia de eficácia. Mas aqui, no nível macro, né, a questão da coordenação genérica diz respeito à compatibilidade das diferentes normas entre si. Tá? Ou seja, elas têm que ser compatíveis e complementares. Tá? Então, se há algum tipo de falha de coordenação, ou seja, há problema no sistema, ele não é coerente, né? Significa dizer que há falta de complementariedades. Né? E a solução para esse sistema seria a introdução de novas normas, né, que venham a dar essa complementariedade das normas, né, já estabelecidas. O segundo ponto é uma falha conectiva, né? Ou seja, um problema da falta de adoção das normas por uma parcela da população. Tá? Ou seja, o sistema como um todo, né, ele tem um problema de coordenação porque uma determinada norma, um conjunto de normas é adotado só por uma parcela menor, né, da população. E o terceiro nível, que é o operante, é a falta de capacidade do sistema. Tá? Essa falta de capacidade do sistema ela também está ligada com a questão da falta de adoção. Né? Ou seja, quanto mais indivíduos adotam uma nova ideia, né, o sistema como um todo vai ter uma maior capacidade, né, de se coordenar. Agora, e isso vai ter uma dupla implicação. Né? Então, à medida que mais pessoas adotam uma ideia, vamos pensar que seja uma tecnologia mais eficiente, né, que mais empresas passam a adotar, né, a eficiência tende a aumentar. Né? E se essa eficiência tende a aumentar, né, e ser difundida, a gente tem uma tendência de facilitar a coordenação das diferentes atividades, porque há uma adoção generalizada dessas normas, que é de natureza qualitativa. Agora, se você tem poucas pessoas, né, ou poucas empresas que adotam determinada tecnologia, você não consegue coordenar, você vai ter uma heterogeneidade tão grande que a comunicação, né, e a coordenação desse sistema pode se tornar incompatível. Né? Então, ele é incapaz de ser coordenado, né, justamente por essa falta de adoção. Bom, só para finalizar, né, enfim, muitas ideias do texto ficaram ausentes, né, em ambos os vídeos, embora os vídeos tenham ficado aí com um tempo bastante grande. Eu quis destacar essa frase que já está lá no finalzinho do texto, e ela é bastante interessante, né, em função das problemáticas que a gente vai colocando, né, ou seja, da dificuldade de previsão, principalmente, né, dos inúmeros possíveis caminhos que uma economia pode tomar, né, em função dessa
grande variedade, mutabilidade, né, e seleção, né, de novas ideias e assim por diante. Mas essa frase aqui eu acho que ela é bastante interessante do que se propõe a teoria evolucionária, né? Então ela diz o seguinte: a teoria evolucionária lida imperfeitamente com a realidade complexa, né? Então, os exemplos disso são todas essas discussões a respeito, por exemplo, do cérebro humano e como é que isso impacta no comportamento do indivíduo, né? Quando a gente vai para o coletivo de indivíduos, então isso pode ser ainda mais problemático, né? Enquanto a teoria neoclássica descreve com precisão e rigor um mundo simples que aparentemente não existe, né? Ou seja, um mundo, né, de concorrência perfeita, de racionalidade perfeita, né? Essa perfeição basicamente é um cálculo diferencial de maximização de alguma coisa, né, de alguma função objetiva, né, que não tem aderência, né, com a verificação empírica. Então, existe um problema associado, né, às premissas, que é a falta de realismo, né, e que esse realismo ele é completamente abandonado em nome da instrumentalidade, ou seja, ele ser útil para a elaboração teórica, né. E o que a teoria evolucionária se propõe é, ok, vamos estabelecer premissas que são instrumentalizáveis, ou seja, que sejam úteis para a gente formular teorias, mas elas têm que ter, né, um nível mínimo de realismo. Bom, aqui novamente, né, a referência do texto que a gente trabalhou nessa aula, tá, que é Economia Evolucionária, né, um framework teórico que está dentro do livro Os Fundamentos Evolucionários da Economia. Bom, novamente aí desejo saúde a todos, né, esperamos que a pandemia passe logo e vejo vocês na próxima semana.